Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Desbloqueie Sua Mente. E hoje eu estou aqui junto com meu amigo. Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui mais nesse seu episódio, né, do nosso podcast. Esse podcast que foi criado com o intuito de a cada dia você desbloquear sua mente. E uma alegria poder estar com vocês aqui nesse mais um dia e mais um episódio. Ótimo! E hoje, pessoal, o nosso tema, hoje vai estar eu e o Léo, nosso tema de hoje é liderança. Como vocês já devem ter visto aí pelas nossas redes sociais, eu e o Léo, nós trabalhamos com desenvolvimento de liderança há muitos anos, né, Léo? Sim. E desenvolvendo seminário, desenvolvendo curso, desenvolvendo palestra. E eu falei, Léo, a gente tem que trazer esse tema aqui no podcast. Por quê? Por mais que você, às vezes você fala, ali nesse podcast, então não é para mim, eu não sou líder. Eu tenho certeza que você é líder de alguma coisa na sua vida. Às vezes você é o líder na sua casa, você é o líder numa igreja, você é o líder no seu bairro, você é o líder da sua própria vida. Se não for líder de ninguém, eu sou líder da minha própria vida. Então, esse tema é para você que já tem uma função de liderança estabelecida e que acha que não tem, mas também é para você. Nós precisamos falar desse tema, é um tema muito importante. Quantas vezes você já foi impactado na sua vida, tanto por um líder excelente e quanto por um líder péssimo? Lembrou aí? Nossa, Aline, é verdade. Já fui impactado tanto de maneira positiva, tanto de maneira negativa por um líder. E hoje, Léo, o nosso líder referência, que a gente vai chamar assim, nosso líder referência vai ser Jesus, o mestre do mestres. Jesus, o líder dos líderes. Bom, pessoal, hoje o nosso podcast a gente vai fazer baseado obviamente na nossa vivência, mas nós trouxemos aqui como referência esse livro que chama Lições de Liderança de Jesus. Estava comentando com o Léo que esse livro foi presenteado por um grande amigo, o Johnny, tá aqui a assinatura dele, aqui, ó, o Johnny me deu esse livro, e o Johnny faleceu. Ele faleceu esse ano, foi uma perda muito grande para toda a família e para mim, e ele foi meu líder também, ele foi um líder numa empresa e olha, ele me deixou esse presente e eu tô relendo esse livro com muito carinho e tô dedicando, né, esse podcast a tantos líderes que marcaram a nossa vida, né, Léo? Sim, não, com certeza. A liderança positiva que a gente teve aí ao longo da nossa trajetória. Bom, Léo, e para começar, eu queria comentar aqui e que você falasse também comigo. Muitas pessoas, Léo, acham que liderança é um cargo, Sim. que liderança é um negócio que põe-se no braço, é um crachá que pendura no peito, e isso é um grande erro. Sim, não, com certeza, amiga. Na verdade, esse conceito de liderança, né, é muito falado, as pessoas às vezes colocam isso como um cargo e também muitas pessoas exercem uma liderança apenas uma liderança posicional, né? Que é a liderança de posição. Então, eu estou na empresa, eu sou um chefe ali, ou eu estou vamos falar das Forças Armadas, né? Eu tenho um cargo, eu tenho uma liderança e aquela liderança posicional. Mas nós entendemos, gente, que liderança é muito mais do que apenas um cargo, uma posição. Liderança é um chamado, liderança é um estilo de vida, é algo que quando você menos percebe, você está liderando. E como a Aline falou bem, gente, todos nós precisamos liderar. Nós precisamos liderar a nossa casa, nós precisamos liderar a nossa família, nós precisamos liderar talvez o nosso trabalho, e se em nenhum desses lugares a gente precisa, no mínimo, liderar a nossa própria Na vida. vida, as nossas emoções, a forma que a gente se relaciona com o mundo, a forma que a gente se relaciona conosco. E hoje eu vejo também, Aline, que isso é algo muito importante, porque nós vivemos uma geração onde nos falta referencial. Então, quantas pessoas hoje estão perdidas, quantas pessoas hoje estão sem direção, por quê? Porque muitas vezes não tem uma liderança forte para poder guiar, para poder direcionar e para poder mostrar esse caminho, né? Ou trilhar esse caminho junto com você. Então, eu acho isso muito Muito importante. importante. E como a gente está baseando o nosso podcast no Mestre dos Mestres, na liderança de Jesus, pessoal, mesmo se você não for cristão, se você não acreditar em Jesus como Deus, como Senhor,
ele é uma referência de liderança. Ele é uma Sim, referência de liderança para quem é budista, ele é uma referência de liderança para quem, aí crê tudo, em agnóstico, outros credos, e para quem é ateu também. Então, se você eu queria que você desconstruísse a figura de Jesus da religião, apenas da religião. apenas da religião, e trouxesse a figura de Jesus como um grande líder. Um líder que foi capaz de treinar pessoas, de desenvolver pessoas, a ponto dessas pessoas irem levando a mensagem dele para que hoje, 2023 anos depois, nós estivéssemos aqui nesse podcast usando ele como referência. Então, não há dúvida que ele é um grande líder. E aí, como nós começamos falando, que não é um cargo. Jesus não era um chefe da sinagoga. Sim, Ele não era ele não tinha um título lá entre os os fariseus, os doutores, fariseus, né, ele não tinha esse título. Mas há dúvida que ele foi um grande líder? nenhuma. Nenhuma dúvida. Ele não teve título. Sim, e até mesmo porque, né, amiga, Jesus ele cumpre, a gente até falava sobre isso, né, a tríade da liderança. Eu gosto muito desse termo. O que que é a tríade da liderança, pessoal? Anota essa aí, né, a tríade da liderança, ela envolve um líder, propósito e pessoas. Como assim um líder, propósito e pessoas? Porque tem muitas pessoas que são até, por exemplo, tem até o chamado para liderança. Às vezes ele até tem um propósito, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, mas ele não percebe aquilo que Jesus percebeu. Jesus era, né, para nós como cristão, Deus, não só um homem, mas Deus. Mas o que que ele fez? Ele gastou boa parte da sua vida, ou maior parte produtiva da sua vida, fazendo o quê? Treinando pessoas para poder atingir um propósito. Então tem pessoas que querem, né, crescer, querem liderar, só que elas não entendem que um líder de verdade é um líder que cumpre essa tríade. Como assim? É um líder que tem um propósito, que sabe onde quer chegar, mas não só sabe como quer chegar, mas ele sabe que precisa de pessoas, que ele vai conduzir, que ele vai influenciar para que esse propósito seja realizado. E quando você consegue unir esses 3 pontos, a coisa começa a acontecer de forma extraordinária. Eu já conheço pessoas que são o oposto, que às vezes são líderes, eles têm pessoas, talvez você conheça alguém assim, é aquele cara que conecta, é aquele cara que tem uma rede de pessoas muito grande à sua volta, é admirável, mas ele não tem o quê? Propósito. Não sabe onde que ele quer chegar. Não sabe, e portanto, por não saber onde quer chegar, ele não consegue conduzir. E fica aquele clubão social. Isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho, isso acontece. Às vezes você vê uma equipe ali, você fala, não, que time, o pessoal entrosado, mas não bate as metas, não atinge os resultados, por quê? Porque falta propósito. Propósito. Então, isso é muito sério aí para a gente poder começar a construir essa ideia. Ótimo. Bom, primeira coisa que Jesus fez quando ele começou o ministério dele foi convidar pessoas para andarem junto com ele, para ir cumprir esse propósito. Ele já tinha claro o propósito e ele convidou pessoas. A liderança, gente, ela. Primeiro, vou só voltar um pouquinho atrás, só para falar Sim, que, primeira coisa, o líder, ele lidera a si mesmo. sim, Então, antes de você quiser liderar alguém, você precisa liderar você mesmo. Antes de você querer convencer alguém, você precisa convencer a você mesmo. Então, o autoconhecimento é a primeira chave poderosa para quem quer ser um bom líder. Você precisa se conhecer. Até porque, se conhecendo, você vai saber as suas fraquezas, os seus pontos a desenvolver, e às vezes o seu time entra suprindo alguma falta que você tem. sim, Entra justamente complementando alguma coisa que não está tão legal ali. Se conhecendo é bom para isso, para você saber as suas potencialidades e saber justamente qual que é o meu propósito, o que que eu vim fazer aqui. Então começa o olhar, antes de ser para fora, o olhar do líder ele é para dentro. Aí passamos essa página, você já se conhece bem, já sabe o que que você quer da vida, já sabe quem é você. Jesus já sabia quem ele era, já sabia sua sim, identidade já estava firmada, sua identidade já está firmada. Vamos para o segundo passo. Segundo passo, liderança não é feita sem pessoas, né, Léo? Que sim, é o que você falou. Não tem como você ter um lindo propósito e vai fazer sozinho como? Então, eu queria dar uma chave da forma que eu falo. Quem é líder tem que gostar de gente. Você que é líder e não gosta de gente, eu lamento informar, você é um péssimo líder. Você é um péssimo líder. Líder tem que gostar de gente. Líder tem que gostar de gente de verdade. Por quê? Porque o propósito da liderança não é sobre si, é sobre o outro. sim. É a realização, né, amiga? Talvez o grande
perda que às vezes as pessoas têm ao exercer a liderança, porque às vezes a pessoa ela pensa isso que você acabou de falar, que é tão bonito, né? Ela acha que a liderança é apenas sobre ela, sobre o meu resultado, e não é isso, gente. É como hoje a gente vive num mundo que as pessoas não entendem que o nosso sucesso, o nosso crescimento está baseado justamente em ajudar outras pessoas a crescerem. Então, você é líder, você cresce quando a sua equipe cresce. A sua igreja cresce quando você fortalece. Gente, eu não consigo sair, né, vocês já sabem disso, eu sou pastor, eu enxergo essa visão muito clara até mesmo dentro das igrejas. Por que que muitas igrejas hoje, né, têm sofrido muito, têm perdido muitas pessoas e não têm conseguido crescer como gostariam ou deveriam? Porque infelizmente nós pastores, durante muitos anos, nós carregamos um fardo que liderança é a gente fazer tudo. Então a gente quer fazer, 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 quando na verdade o chamado bíblico para nós em respeito à liderança é justamente treinar as pessoas para fazer. Desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas, porque se você quer ter uma empresa forte, uma igreja forte ou Sim. qualquer coisa forte, o que que você precisa fazer? Você precisa treinar seus líderes. Olha, isso aplica na minha família? Claro. Eu sou casado, vocês já conhecem a Ju, que não está aqui hoje, que ela está fazendo um curso, mas, por exemplo, eu tenho a Ju, nós somos um time, né? Ela tá, inclusive, essa semana, por ela estar fazendo esse curso, eu até brinquei com a Aline e falei, meu Deus, como que minha vida fica desafiadora sem a Ju? Por quê? Porque ontem eu tinha um treinamento numa empresa, hoje eu tenho um podcast, tenho a minha filha, e conseguir conciliar é muito desafiador. Mas ao mesmo tempo, olha pra vocês verem que interessante, eu e a Ju, nós somos um time para o nosso casamento, e nós somos um time para formar a minha filha. Para que a Beatriz seja uma criança forte, para que a Beatriz seja uma criança que amanhã vai ser uma mulher que vai fazer bem para a sociedade, que vai contribuir para o crescimento de outras pessoas. Vocês estão entendendo, gente, que é a importância de uma liderança? Então amanhã, olha vocês verem o reflexo de eu cuidar bem, de eu fazer a Beatriz. Então amanhã o sucesso da Beatriz é sucesso de quem, Aline? É do time. É do time, é meu, é da Ju, e glorifica a minha vida, glorifica a vida de Deus que eu sirvo. Então, assim, Isso. muitas pessoas hoje, elas não entendem isso que a Aline falou. Se você é um líder e você não é apaixonado pelas pessoas as quais você está ali, né, mesmo que seja momentaneamente, sobre esse governo, querido, você está na direção errada. Exatamente. Não existe liderança, sem gostar de gente. Tem aquele livro que é o Monge e o Executivo, fala muito sobre a liderança servil. Sim, E a liderança de Jesus era uma liderança que ele servia as pessoas, tanto que ele tem momentos de lavar os pés dos discípulos. Ele tem um momento também que é quando a sogra de Pedro está doente, ele vai lá e ele se preocupa com a a parente, a família, a família, parentela. a parentela. E você que é líder, eu queria te dizer isso, você precisa preocupar de verdade com seus liderados. Às vezes seu liderado está com um problema ali com a filha, com o filho, com a mãe, com o pai, e você acha que a pessoa é uma máquina. Ela não é uma máquina. Ela não consegue, a gente sabe disso. Ah, Aline, a gente tem que ir para o trabalho e esquecer da vida pessoal. Nós não conseguimos. A gente pode tentar ao máximo ter foco, mas não existe isso. Não tem uma pessoa que um filho está doente que consegue trabalhar normalmente naquele dia, sabendo que seu filho está internado, sabendo que o filho às vezes está em casa com febre. Então, existe tem que ter uma preocupação. E a pessoa, quando você se preocupa com ela, você demonstra que ela é importante, você demonstra que você está olhando para ela, para a família dela, aquilo volta para a empresa, aquilo volta para o time. Agora, liderança servidora, Léo, é diferente de liderança boba. Verdade. Às vezes as pessoas acham, ah, então é ser bonzinho? Ser bonzinho vai fazer você um bom líder? Não, não é ser um líder banana que vai fazer você ser um bom líder. É ser um líder justo, que preocupa com pessoas, mas também que é assertivo, que é objetivo, que fala a verdade, inclusive que dá feedback para o time. Olha, Jesus foi muito duro, principalmente voltando lá com Pedro, ele foi muito duro com Pedro. Foi Sim, muito com duro com os discípulos dele, principalmente com os mais próximos. Ele não foi um líder banana, ele não foi um líder que só passava a mão na cabeça, pelo contrário, ele não passava a mão na cabeça. Ele era justo, era cordial, era respeitoso, mas no momento que tinha que ser, que apertar ali, os chamar a pessoa na regulagem, ele chamava também, né, sim. Léo? Não, isso, amiga, que você falou, né, eu aprendi, gente, durante a minha vida, né, a respeito de liderança, algo, né, aprendi também liderando jovens, é que o verdadeiro líder é aquele que vê a necessidade do seu liderado e a supre. Ou seja, o líder de verdade é aquele que vê a necessidade do seu liderado e supre aquela necessidade. E durante algum tempo, eu confesso que até eu mesmo me equivocava nesse conceito dentro disso que a Aline falou. Porque na ideia de querer suprir, às vezes a gente quer,
né, amiga? Ser bobo. Tem Fazer de tudo. fazer tudo, não falar não. E o conceito não está errado, o conceito está certo. Mas o que que a gente precisa entender, gente? Que suprir a necessidade do liderado, muitas vezes, é ser firme com ele quando ele precisa. Suprir a necessidade do liderado, muitas vezes, é dar o feedback, né? E o feedback é muito importante, que é esse retorno. Tem pessoa que manda o cara embora, o cara nem sabe por que está sendo mandado embora. Por quê? Porque nunca foi dado feedback. Cara, isso aqui que você está fazendo não está legal. Tem casamentos hoje, gente, que são destruídos, sabe por quê? Porque não tem feedback. O marido tá com problema com a esposa tá com problema com o Mas marido, não mas ela não fala. tem coragem de chamar e falar assim aqui, deixa eu te falar, isso aqui que você tá fazendo, sem brigar, gente. Olha, isso aqui que você tá fazendo não tá indo legal. Ah, mas eu tá. Falei, não, eu entendo que é seu jeito, mas aqui, não tá legal. Tô só te falando pra você receber esse feedback. Então, a importância de você ver a necessidade do seu liderado e suprir, dando a ele não aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa, é crucial para que a sua liderança se desenvolva da forma que é necessário. Ser eficaz, exatamente. E um ponto, Léo, você já comentou, e eu coloquei aqui também como um pilar de uma liderança eficaz, de uma liderança que vai dar certo, que vai dar bons frutos para o time, para a empresa, para os resultados, para a família, é ensinar. Ensinar com autoridade. Sim, Esse passo que Jesus fez tão bem, o líder não pode negligenciar. E às vezes, como você falou, às vezes o líder quer fazer tudo, quer trazer tudo na mão ali do seu liderado, mas ele esquece que não é fazer tudo, é fazer o que tem que ser feito, o que cabe a ele como líder fazer. E cabe a ele como líder prover o conhecimento para o seu time. Às vezes não é ele que vai treinar, às vezes ele nem sabe tudo, mas ele vai contratar pessoas especialistas, vai contratar a Aline e o Léo, sim, para claro. levar lá no time. Ai, gente, eu quero que o meu time aprenda a ter inteligência emocional, mas eu não sei como trazer isso. Traz alguém, seja humilde para falar: olha, eu não dou conta de tudo, mas vou trazer aqui uma empresa, vou trazer aqui um especialista que vai ajudar meu time. A gente comentava de manhã que hoje, pessoal, muitas empresas estão com sérios problemas com seus funcionários, porque os funcionários não têm educação financeira. Então, a empresa está ali, está crescendo, está prosperando, está dando tudo certo, só que a pessoa está trabalhando triste, ela não está conseguindo produzir. Aí, quando vai ver, não é um problema na empresa, é um problema lá na casa dela, ela não sabe administrar o salário, só que aquele problema lá na casa dela está surtindo um efeito negativo dentro da empresa. Aí, Aline, isso é papel da empresa, do líder resolver? É, Sim. é. E aí, Léo, fala, por exemplo, nesse caso, o que que o líder poderia fazer para Não, resolver? amiga, ó, gente, eu vou falar para vocês um dado muito alarmante. Olha, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, não foi no Brasil, que mostra que um funcionário com problemas financeiros, endividado, preocupado com relações financeiras, ele produz 30% menos. 30%. Ou seja, um funcionário endividado, um funcionário com problema financeiro, ele produz 30% menos. E uma coisa que também, às vezes, a empresa ela não entende. Imagine que você hoje, como empresário, você quer aumentar o faturamento da sua empresa. Você quer ganhar mais, você quer ter mais lucro. E você tem um funcionário ali que não consegue trazer lucro para sua casa. O foco dessa pessoa está totalmente nas contas, na dívida, no telefone de pessoas ligando cobrando. Você acredita que se esse funcionário não consegue trazer lucro para a vida pessoal dele, você acha que ele vai conseguir trazer para sua empresa? Então, por exemplo, o líder que hoje está atento, e você pode pesquisar esse dado que eu estou te falando, o que que ele faz? Ele pode contratar alguém para ensinar, para trazer para os funcionários ali o quê? Educação financeira, não precisa nem ser individualizado. Às vezes um treinamento onde o funcionário vai aprender ali a administrar melhor aquilo que ele ganha. Tem funcionários hoje que mudam de emprego. Tem funcionários hoje que pedem demissão, sabe por quê, gente? Porque está endividado e fala, eu vou pedir demissão, né, vou pedir para me mandar embora. Já viu funcionário que às vezes te procura, te pede para te mandar embora? E por quê? Por causa do acerto. Por causa do acerto. E ele não quer nem pedir negócio, ele quer tudo, né? Ele quer receber os 40%, porque ele fala, eu vou pegar aquele dinheiro e esse dinheiro eu vou fazer isso. E talvez você, com uma ação, né, intencional, de liderança, se você leva ali inteligência emocional, você leva ali educação financeira para os seus funcionários, o funcionário vai ver que o problema não está na empresa, o problema não está no salário, o problema está no quê? Naquela má gestão que ele está fazendo. E você fala, Léo, e qual que é a relevância disso da empresa? Gente, hoje no Brasil, mais de 78 milhões de pessoas estão com o nome sujo. E aí, se isso reflete na pessoa física, imagina isso dentro das empresas.
Então, um líder, ele precisa estar atento a essas necessidades e se tiver na mão dele, suprir. Suprir, exatamente. Olha, ai, Aline, então todos os problemas da humanidade eu, como líder, vou ter que resolver. Não, a gente está dizendo justamente que você tem que saber o seu papel. Mas, por exemplo, às vezes o seu funcionário, ele não tem acesso a essa informação e você tem. E você está vendo a pessoa produzindo mal, você está vendo a pessoa infeliz, você está vendo a pessoa sofrendo e você tem uma condição de poder. Nossa, eu tenho condição de arrumar um treinamento para essa pessoa, eu tenho condição de orientar essa pessoa, eu tenho condição de conectar ela com alguém que vai poder ajudá-la, por que não fazer? E líder, gente, líder marca a vida da gente. Uma vez eu tinha um problema muito grande numa empresa, Léo, era uma grande empresa e tinha um líder que ele era terrível, sabe, era terrível. As nossas conversas eram sempre de puxão de orelha com ele, eu trabalhando na área de recursos humanos e ele liderando um grande time e sempre ele dava extremamente grosso, às vezes tratava as pessoas com desrespeito. E aí um dia eu atendi um funcionário dele, esse funcionário chorou muito comigo. Um homem chorar, é difícil você ver homem chorar e eu fico assim até, não é machismo não, mas é mais difícil a gente ver homem chorar muito, né, Sim, mulher a mulher é mais mais emotiva. emotiva. E aí aquele homem chorou muito e ele falou assim: "Olha, o meu filho já tem ódio desse homem". Porque eu chego lá em casa e ele vê o meu sofrimento, porque ele acaba comigo e tal, tal, tal. Aí, obviamente, que eu não falei o nome do funcionário, nem contei que tinha conversado com o funcionário, mas aquilo me fez cair uma ficha. Eu falei assim, cara, você tem ideia com com qual humor que o seu funcionário vai para casa e é recebido ali? Como que ele trata o filho dele por causa do tratamento que você deu? Você tem ideia que um filho pode estar te odiando pela forma que você trata o pai dele? Sim. Você pode estar criando um ódio numa criança por causa da forma que você trata o pai. Então, nós marcamos como liderança a vida de alguém, para o bem ou para o mal. Eu mostrei aqui para vocês esse livro que foi dado por um líder, ele marcou minha vida. Ele já não era mais meu líder quando ele me deu esse livro, e ele teve a sensibilidade de saber que eu admirava muito Jesus, que eu era cristã, e ele falou assim: "Eu trouxe um livro que é a sua cara". Sabe, ele me deu isso, ele teve consideração comigo, ele teve empatia comigo, ele teve sensibilidade. Um líder marca a vida das pessoas. Então preocupe com isso, como que você pode marcar a vida de alguém de uma maneira que é maior do que dentro da empresa. A gente não Sim. está falando só do lucro que você vai estar dando para a empresa, da produtividade, que isso é justo, é bom que a empresa dê lucro, é bom que o time seja produtivo, a gente quer isso mesmo, mas é mais que isso. Por exemplo, esse exemplo que nós demos aqui da pessoa endividada, se essa pessoa consegue aprender através de um treinamento que a empresa, o líder contratou para ela, ela aprende a administrar as suas finanças. E aí ela tem paz para deitar a cabeça dela no travesseiro e dormir em paz, porque não tem agiota ligando, não tem banco ligando todo dia, toda hora. Pensa a gratidão que essa pessoa, que esse profissional vai carregar pelo resto da vida daquele líder. Não é, Léo? Sim, não, com certeza, né, amiga? É um marco. E você tocou num ponto que às vezes as pessoas não, muitas vezes não levam em consideração, né? Todo mundo quer, a gente até brinca isso, né? Todo mundo quer que as nossas orações sejam ouvidas, mas muitas vezes a gente não quer ser oração, a resposta da oração De de alguém. alguém. E às vezes nessa vida de liderança é justamente isso. Todo mundo quer ser impactado por um líder e muitas vezes nós não entendemos que nós, com a nossa liderança, nós podemos impactar a vida de outras pessoas, transformar e de você lembrar. Eu mesmo tenho pessoas, né? Eu não vou citar aqui para não ser leviano, talvez com uma ou com outra, mas pessoas que eu lembro hoje e falo, poxa, mesmo com a dureza, com essa firmeza, como eu pude aprender com essa pessoa? O meu pastor, né, o pastor Carlos, ele sempre foi muito rígido, duro, ele eu posso citar. E eu lembro que hoje, eu lembro como mais jovem, eu lembro que muitas vezes coisas que ele fazia eu não compreendi e falava, poxa, não, mas para que isso, né? E passou os anos, você vai amadurecendo, você vai entendendo, e hoje eu falo, olha, ainda bem que ele se posicionava dessa forma, ele estava certo. Então, assim, olha pra vocês verem como é que isso é sério, gente. A própria maturidade pode fazer com que até mesmo uma coisa que você haja e o seu liderado não entenda, lá na frente ele possa olhar e falar: "Poxa,
aquele cara estava Estava certo. certo. É engraçado, né, você comentando sobre isso, teve uma pessoa no meu time, também não vou citar o nome para não expor a pessoa, Uhum. essa pessoa foi uma assistente, depois se tornou uma analista do meu time, e aí ela se vestia muito mal, Léo, ela se vestia muito mal. Ela pegava a pior roupa que tinha na casa dela, aquela roupa quase de dormir, não, Hã. não era de dormir, não era tão assim, mas ela tinha Inadequada. inadequada ao ambiente. Gente, Eu pronto. exagerei aqui, mas não era uma roupa Tá. adequada à posição que ela queria ter, à imagem que ela precisava passar. E aí, gente, é um assunto muito delicado para quem é líder, mas eu amava ela, sabe, a amo, é uma pessoa muito especial dentro do meu coração. E eu sabia que aquele comportamento dela não ia ser bom para a carreira dela, não era bom para mim, era bom para a carreira dela, porque a nossa imagem ela comunica sucesso ou comunica fracasso. E aí como que eu ia abordá-la para trazer aquilo ali? E aí eu procurei ela com muito cuidado, falei: "Fulano, aqui, tô observando e tal, tal, tal. Essas roupas que você está utilizando não são adequadas ao ambiente que a gente está. Qual é o carro que você quer ter? Ah, eu quero isso, já estudo e tal." Falei: "Pois é, se vista como." E aí, gente, ela me xingou. Ela falou assim comigo: "Você acha que eu tenho dinheiro, né? Pra ficar gastando com roupa e sapato? Você acha que eu tenho dinheiro? Você não sabe a minha vida." E foi contando todos os problemas que ela tinha, né, os problemas, e ficou muito brava comigo. E aí eu falei: "Pronto, agora Acabou, né. acabou a relação." Aí, obviamente, eu tinha uma relação muito boa, ela não recebeu bem, mas passaram-se anos. Ela saiu da empresa por outra oportunidade, eu segui outro caminho também, mas um dia nós nos encontramos novamente. E aí ela falou assim: "Aline, eu queria te agradecer." Aí eu falei: "Pelo quê?" Ela falou assim: "Você lembra aquele dia que você falou comigo da roupa? Pois é, eu recebi muito mal, fiquei com muita raiva, só que eu resolvi mudar para ver se ia dar certo. E eu resolvi te escutar." Anos depois ela resolveu me escutar e ela mudou. E ela conseguiu tantas oportunidades por comunicar de uma forma diferente. Aí o que que eu queria dizer para você? Que às vezes nós líderes, a gente planta uma semente que na hora parece que nem vai germinar, Léo, parece que a Sim, pessoa vai matar é você, que sim. não vai dar certo, que a pessoa vai receber super mal, mas aquilo fica ali ressoando na vida da pessoa. E um dia aquela sementinha pode Já. brotar e pode dar frutos e você contribuiu para a vida de alguém. Sim, na verdade, gente, a Aline falando isso, né, a Bíblia nos fala disso, né. A gente, muitas vezes, na nossa pretensão, a gente tem aquela ideia que tudo que a gente faz, a gente tem que ver o fruto, tem que ver o resultado. Só que se você for ler as escrituras, a própria Bíblia diz, né, que um pode plantar, o outro pode colher, mas quem dá o crescimento é Deus. E o que que a gente faz? Às vezes a gente fica naquela responsabilidade, mas qual que é a nossa responsabilidade como líder? Plantar. Plantar, ok? A nossa responsabilidade é plantar. Por quê? Porque o crescimento não parte da gente, ok? E muitas vezes a gente fica naquela cobrança, naquela cobrança, naquela cobrança, e às vezes aquela semente que você germinou hoje, você vai colher lá na frente. A Aline falou aqui, né, eu trabalhei como missionários, 5 anos no Vale do Jequitinhonha. E lá eu lidava com várias crianças e aquela coisa toda, adolescentes, e um dos crianças lá, o Rian, depois eu vou até mandar o vídeo para você ver aí, Rian, beijo para você, para a família toda aí em Maria Nunes. E eu lembro que era uma criança lá, participava da dança, aquela coisa toda, hoje ele é missionário, gente. Tem pregado o evangelho, tem ido em vários lugares, a qual, né, eu não sabia, há pouco tempo que a gente voltou a ter contato de novo, e outro dia a gente estava conversando, o Senhor ardeu muito no meu coração de eu retornar lá, inclusive agora no mês de setembro eu vou retornar. E aí eu mandei mensagem: "Olha, Rian, estou muito feliz, tal, Deus tem queimado meu coração de voltar aí." Ele falou comigo: "Ô meu pastor, volta mesmo. Eu tenho certeza que Deus está te mandando aqui para você ver a semente que você plantou." E quando ele falou, eu me emocionei, fiquei mexido com aquilo, porque eu falei assim: "Olha pra você ver, gente, isso foi há anos atrás, né, que a gente fez esse trabalho, e a gente está aqui, às vezes lembra, sente dor, sente coisa, mas sementes foram plantadas. E essa semente germinou, cresceu e vai dar fruto. Então, uma ação que a gente age hoje, e quantas vidas, talvez por causa dessa semente, vai ser impactada? Por causa de uma decisão. Uma decisão. Então isso, gente, é algo muito poderoso que você líder tem que trazer no seu coração. Foque na missão, foque no propósito, foque em conduzir pessoas.
Foque naquilo que você tem que fazer, porque o resultado, ele vai vir. Se você plantar a boa semente, Vai com vir. certeza essa semente vai germinar. Eu tenho a alegria, Léo, de na minha vida, assim, as pessoas que trabalharam comigo estão muito bem, sabe, cresceram, brilharam. E eu tenho um trabalho de consultoria com empresas, né, de treinamento para empresas, desenvolvendo a área de recursos humanos. E aí ontem eu falei com uma pessoa que eu tenho acompanhado, tenho treinado, falei assim: "Olha, meu objetivo aqui é te ver brilhar". E quando você vê uma pessoa que você está desenvolvendo brilhando, aquilo ali é eu brilhando, Sim, sabe, é eu brilhando, quando ela está brilhando, eu estou brilhando. Então eu vi muitos líderes com a braçadeira de líder, mas que não tinha esse comportamento. Então toda vez que uma pessoa do time começava a brilhar um pouquinho, começava a crescer um pouquinho, começava a aparecer um pouquinho, o líder ia lá e cortava as asinhas da pessoa. tá "Gente, aparecendo, tá tá querendo cre aparecer. tá querendo aparecer, vai tomar o meu lugar". Quantos líderes pensavam nisso? "Nossa, ele vai crescer e vai tomar o meu lugar, ele vai ficar melhor do que eu e vai tomar o meu lugar". Mas eu gostaria de dizer para você que se você não está formando pessoas melhores do que você, profissionais melhores do que você não é líder. Você tem uma patente de líder, mas você está longe. Você não merece ser chamado de líder, porque um líder, ele não lidera para brilhar, mas ele lidera para fazer o outro brilhar. Ele lidera para fazer o outro crescer. E outro dia eu estava num evento, Léo, com o Kaiser, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ele falou que na empresa dele, na Braipe, para o funcionário ser promovido, ele tem que ter as competências e tal, 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 mas tem um ponto, eu achei fantástico, para a pessoa ir para o próximo cargo, ela tem que preparar alguém para ficar no cargo dela. Então, ela só é promovida, por exemplo, eu sou coordenador e quero ser um gerente. Eu só vou ser gerente o dia que eu preparei um coordenador melhor do que eu para assumir o meu lugar. É a condição de ser promovido lá, é desenvolver alguém para sentar na sua cadeira para que você vá para a próxima. E eu acho que todas as empresas tinham que ser assim. Porque esse medo de fazer o outro brilhar, esse medo, ele não é um medo de liderança. Jesus não tinha medo dos liderados dele serem melhores do que ele. Pelo Pelo contrário, contrário. ele disse, né, que nós faríamos obras maiores do que ele. Ele falou: Exatamente. "Vocês farão obra porque eu vou para o Pai". Então Jesus, no seu tempo, ele teve um poder de alcance. Os discípulos tiveram um poder ainda maior. O apóstolo Paulo, né, que foi contemporâneo de Jesus, teve um alcance enorme. Só para vocês terem noção. Então muitas pessoas, a Aline foi uma coisa, gente, que a gente vê isso, e nós estamos falando de empresa, mas eu levo em todos os lados. Você sabia que tem marido que compete com a mulher e mulher compete com o marido? Você acredita que tem mãe que compete com os filhos? Eu sei que não acontece com vocês, mas vocês sabiam que acontece em alguns lugares? Competição. Ao invés de você projetar, em vez de você, eu falo porque eu lido com isso, às vezes a pessoa tal, meu marido, minha esposa, eu falo: "Pera, vocês são casados?" "São". "Ah, porque meu marido", eu falei: "Gente, vocês dividem a cama, que é uma, né, a intimidade, e o restante é essa coisa", ou seja, uma competição. No trabalho, a Aline falou isso aí, gente, quantas pessoas hoje não treina, não entrega, porque tem medo de treinar bem, formar bem, e a pessoa subir. E você vê que parte de uma mente escassa. Porque se você tem uma mente abundante, você fala: "Poxa, se eu treinar um cara aqui para ser eu, provavelmente eu vou para O um outro nível nível. maior". Eu penso assim, se eu treinar hoje, né, que é um dos objetivos, consultores financeiros que trabalham com a metodologia, eu posso cobrar mais caro, eu penso assim: "Ó, eu vou poder cobrar mais caro, aumentar meu ticket, receber sobre esse, porque eu sou um só". Imagina se eu tenho equipe, se eu tenho pessoas treinadas por mim, inclusive hoje eu já tenho pessoas sendo treinadas por mim para trabalhar com educação financeira. Aí o cara: "Léo, mas são seu concorrente". Eu falei: "Onde? Concorrente como? Sendo que existe uma demanda na área de educação financeira que Infinita. infinita, que ninguém consegue suprir". Outra coisa, cada ser humano é único. Então você vê, amiga, que essa mentalidade de não deixar o outro crescer, eu não vou treinar, eu não vou ensinar para não tomar meu lugar, parte de uma escassez que é justamente isso. Se você treina e a pessoa se torna boa, amanhã você pode ser o treinador da sua empresa. Você pode ser uma referência por treinar tão bem. Exatamente. Então, você que é líder ali, pelo amor que você tiver a você mesma, a Deus,
para de ter medo de desenvolver o seu time. O seu time é espelho de você. Se o seu time é péssimo, você é um péssimo líder. Se o seu time não desenvolve, você não está desenvolvendo seu time. Se o seu time é fraco, eu lamento te dizer que você é fraco. Por quê? Porque você escolheu as pessoas erradas para compor o seu time, ou você não desenvolve essas pessoas que às vezes são as pessoas certas, mas que não têm desenvolvimento nenhum e aí não estão dando certo por sua responsabilidade. Então, o líder tem uma responsabilidade tremenda de fazer os outros brilharem. Sim. Se o seu time não está brilhando, meu amigo, vou dizer para você, você é líder de quem? Esse time seu tem que brilhar. E agora, Léo, o tempo aqui, gente, passa mais rápido do que a gente imagina. Então, vamos para mais um tópico aqui de uma liderança eficaz. Um líder tem que ser capaz, Léo, de avaliar uma situação anormal que acontecer e fazer uma leitura do cenário correta e tomar uma decisão de forma correta e rápida. Sim. Isso é um grande desafio, ter a sensibilidade de avaliar um cenário rápido, ter a leitura correta e tomar a decisão no tempo certo. Sim, amiga. E na verdade, gente, isso parte o quê? É muita coisa né, que a pessoa às vezes não entende. Eu aprendi isso também na minha jornada, que toda autoridade, ela traz consigo uma grande responsabilidade. Então, muitas vezes a gente quer ser líder, né? A gente quer ser gestor, a gente quer exercer um papel de autoridade, mas muitas vezes a gente não entende que por trás disso, o que vai aumentar? A responsabilidade. E outra coisa também, dentro disso que a Aline está falando, que a gente precisa entender, que dentro dessa responsabilidade, uma das responsabilidades que eu tenho é de enxergar lá na frente. Normalmente, o liderado, o que diferencia às vezes o líder do liderado é justamente o que, gente? A capacidade de enxergar. A capacidade de ver. Então, o líder de verdade, ele consegue enxergar lá na frente. E como ele enxerga lá na frente, o que ele faz? Ah, Léo, eu enxergo lá na frente, então eu sou melhor. Não, ele se prepara mais. Então, amiga, essa tomada de decisão que você está falando que o líder precisa ter, né, rápida, eficaz, de saber avaliar, de saber reagir, como que o líder consegue adquirir essa habilidade? Através do treinamento, através da capacitação, através da antecipação. Quando a gente estuda legislação na autoescola, tem uma das matérias lá que chama direção defensiva, não é assim? O que é a direção defensiva? É justamente você antecipar ao que pode acontecer. Então, o líder eficaz, o líder que tem essa visão, não é o líder super-homem, mas é o líder que está preparado. Ele antevê, ele pensa lá na frente, poxa, eu vou fazer isso aqui, eu vou ter essa ação, e pode ter essa reação, e se tiver, eu vou agir dessa forma e dessa forma. E uma coisa que não combina com liderança, né, Léo? É medo. Medo de tomar decisão. É melhor tomar uma decisão errada, e às vezes a gente pode tomar uma decisão errada como líder, a gente não está falando aqui de um super-homem, de uma super-mulher que pode falhar. É melhor uma decisão errada do que ficar em cima do muro. Porque esse lugar em cima do muro, esse lugar de indecisão, ele traz tanto problema para o time, que é melhor falar assim, ó, nós vamos nesse caminho aqui, ponto, e beleza. Às vezes o caminho nem deu tão certo, mas é melhor chegar lá e falar, não deu certo, pessoal, a gente vai ter que refazer ou tal, do que ficar ali. Tem um ditado popular que eu não vou nem falar no interior, mas ficar ali em cima do muro não é o lugar para um líder ficar. Verdade. E outra coisa, né, gente? Entender que não tomar a decisão já é uma decisão. Então, se você é líder e a decisão, você tem que tomar uma decisão e você não toma, você já tomou, você tomou a decisão de não tomar. E aí, antes você tinha a opção de acertar ou errar, agora você tem a opção de sofrer as consequências dessa omissão. E talvez, amiga, esse seja um dos piores erros de uma liderança. Omissão. Quantas equipes são destruídas por causa de quê? Omissão. Se a gente for olhar, gente, vou falar da Bíblia de novo, nós estamos usando Cristo como referência. Se você ver, por exemplo, a história de Davi. Davi foi um rei, um líder muito poderoso, né? Um líder que a Bíblia, o próprio Deus chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Sim. Mas se você for pegar qual foi o principal erro de Davi, era qual? Davi era omisso. Ele teve vários problemas familiares com os filhos, e ao invés dele agir com os filhos da forma que deveria, amiga, muitas vezes de forma severa, de forma dura, porque os filhos tinham cometido atos terríveis, sabe o que Davi fazia? Ele se omitia. Uhum.
Ele passava a mão, "Ah, não vou fazer isso não, porque é meu filho", e aí o que aconteceu? Um irmão matou o outro, eu não vou entrar em detalhes, um irmão abusou da irmã, ou seja, vários acontecimentos terríveis na família de Davi, que era um líder, rei de Israel. Por quê? Omissão. Então, se você hoje, na sua liderança também tem sido um líder omisso, tá vendo a necessidade, não supre, tá sabendo qual que é a dificuldade de sua equipe, amiga, E e não não tá fazendo, não age. age. E fica só justificando, porque o time é ruim, porque as pessoas é ruim. Querido, se o time é ruim, quem que tá liderando o time? É você. Quem é ruim? Você, Entendeu? Quando o time de futebol não tá jogando bem, quem que a gente manda embora? o técnico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E foi por que que manda o técnico? Porque é o líder. Que é o líder, exatamente. E é legal você comentar esse ponto da omissão, Léo, porque, de fato, a omissão é um dos grandes problemas da liderança, gravíssimo problema, inclusive na decisão de que, às vezes, alguém não pode fazer mais parte daquele time. A Aline, às vezes a pessoa, você já foi demitido ou você tem que demitir alguém. Isso faz parte do processo natural da vida. Então, demissão não é eu vou ter que demitir alguém, não está mais agregando no time, ou não tem, O perfil, né? ou não tem o perfil, ou está contaminando o time com uma negatividade. É melhor você tomar a decisão de se indispor com aquela pessoa e falar: "Olha, não cabe mais, eu agradeço pelo tempo que você ficou aqui conosco, pela contribuição que você deu, mas agora agradeço, pode seguir seu caminho", falar de uma forma educada, humanizada, mas tomar uma decisão que é difícil, mas agir, do que aquela pessoa que está com aquela mente negativa ali e contaminando o time todo e, por fim, você não tem mais ninguém com você, né. Né, e acaba, né, amiga, que a pessoa, quando você demite alguém, gente, é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, você não tá só ajudando a sua empresa, você tá ajudando a pessoa. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tá feliz ali, aí você fala: "Querido, vai ser feliz em outro lugar. Eu tô te liberando, olha pra você ver, você tá aqui, você tá insatisfeito, né, você não tá gostando, você não tá produzindo". Às vezes a pessoa é até boa, imagina uma pessoa boa que chega lá, mas o cara não produz, fala: "Querida, você não tem aptidão pra isso aqui, você vai perder tempo. É melhor você ir para outro lugar que você vai achar", não é assim? Eu mesmo já trabalhei em lugares onde que eu não tinha aptidão nenhuma. Eu estava ali, né, eu lembro quando eu morei na Europa, eu trabalhei uma vez numa empresa lá, gente, empresa braçal, e na empresa só tinha moldável, né, o pessoal, uns homens russos, assim, polaco, enorme, os cara forte, amigo, os cara pegava madeira com um braço que eu não conseguia pegar com os 2. E aí eu comecei a trabalhar, os caras produziam não sei quantos pallets por dia, eu não conseguia produzir. O cara falou: "Velho, quem contratou esse menino?". Eu era magrinho, hoje, né, tô Hoje até corpudo, dava para trabalhar até que lá. aguentava, mas era magrinho. E o dono falou: "Cara, esse menino não aguenta". Aí me dispensaram da empresa. Foi ruim? Não, foi certo, eu não estava pronto para aquele trabalho. E uma das piores coisas que a gente pode querer, gente, é querer estar num lugar onde a gente não está preparado para estar. Exatamente, Léo. Exatamente. Não é um problema demitir a pessoa. Às vezes o problema é permanecer com aquela pessoa até para ela mesma. Às vezes ela não tem consciência que ela tem condição de alçar novos voos e que ela tem talento para outras áreas. Eu lembro de uma pessoa que era cantora, Léo, um cantor, na verdade, e a pessoa com o dom de cantar, com toda a missão de cantar, trabalhando em algo que não gostava, mas tinha medo por causa do dinheiro, por causa Da das condições, da segurança. segurança. Gente, é um favor que você faz para a pessoa, meu filho vai ser feliz, vai investir no seu sonho, vai acreditar aí no seu potencial, você vai brilhar muito mais. Então liberar a pessoa para voar é um papel da liderança que ela tem que carregar não como um peso, mas como: "Nossa, eu estou fazendo um bem para a empresa, um bem para a pessoa, todo mundo vai sair feliz". Sim, E o próximo passo aqui, Léo, também é a escolha da equipe. Hoje, dos trabalhos que eu faço é ajudar pessoas a escolher o time. Escolher o time é uma das questões também muito importante da liderança. Saber contratar as pessoas que vai trabalhar com você, que vai estar ao seu lado numa missão. Às vezes não é contratar, mas é trazer a pessoa para uma determinada missão. E muitas vezes, Léo, as pessoas avaliam só as competências técnicas e esquece do mais importante, que é os valores. Então, eu vejo que Jesus, quando foi escolher as pessoas para trabalhar com ele, no propósito que ele tinha, ele não escolheu as pessoas mais capacitadas. Tinha alguns mais capacitados, humanamente capacitados? Tinha, poucos. Eram pessoas pescadores, pessoas simples, simples. pessoas ali. Mas o que que aquelas pessoas tinham de especial? Elas tinham os valores que iam ser lapidados,
Sim. Tinha O algo dentro coração, né. delas, ali dentro do coração delas que era valioso. E às vezes a liderança escolhe pela aparência, Léo, Sim. escolhe pelo que está nessa casca e esquece que tem algo muito profundo dentro de cada um, que isso que é o que ele precisa analisar e considerar numa escolha. Eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, amiga. Na verdade, essa parte que você acabou de falar também é muito importante, né. Tem pessoas que, na hora de tomar essa decisão, eles não levam em consideração o peso que aquilo vai causar. Então você contratar uma pessoa errada, uma pessoa que tem princípios e valores, e não só contratar, viu gente, em todas as áreas. Casar, Casar, um relaciona amizade, amizade. Quantas pessoas hoje estão com a vida destruída, por quê? Porque você pega as amizades, o convívio daquela pessoa, você fala: "Cara, olha aí, como é que você quer ter um resultado diferente, sendo que você, na hora de selecionar seus amigos, você não tem critério nenhum". Então, assim, gente, eu não estou dizendo para você que muitas vezes você vai ter que, né, destratar a pessoa, não, mas nós precisamos ser seletivo. Na jornada, né, nós aprendemos isso, né, amiga? Se até o lixo é seletivo, por que que você não é? E na empresa, a empresa, gente, que é uma coisa, né, que precisa, ainda mais no Brasil, que empreender é algo tão desafiador, se você não tiver esse entendimento de selecionar bem, não pelo valor, que às vezes é mais barato, não pela competência técnica apenas, tem gente que às vezes é muito técnico, mas não tem competência emocional, não né? sabe Não relacionar, não sabe se sabe relacionar, não conversar, sabe conversar, não tem empatia. sim, se sente superior a todo mundo. Uhum. E aí o que acontece? Maltrata os outros. Maltrata. Então, assim, se você hoje não tiver alguém, "Ah, Léo, eu não sei", então procura alguém, né, amiga? Que vai Procura te ajudar. time, procura equipe que vai te ajudar nesse momento. Porque eu já vivi várias situações, eu não sei se você já viveu, de contratar alguém, às vezes, né, pensando assim: "Ah, acho que isso aqui vai ser o melhor custo-benefício", e depois eu me arrepender amargamente. "Meu Deus, o que que eu fiz?". Às vezes é melhor você contratar uma pessoa mais simples, que tem ali menos atributos técnicos, mas que você vai conseguir desenvolver, que ela tem valores, é uma pessoa ética, é uma pessoa leal, é uma pessoa transparente, e aí você desenvolve ela naquelas capacidades técnicas que ela ainda não tem, do que contratar uma pessoa PhD na melhor universidade, mas que não sabe tratar o outro, mas que Sim, não gosta de relacionar, mas que não sorri, mas que não consegue trabalhar com o coleguinha do lado, sim. né, então isso é muito importante. A escolha do time que vai estar com você é uma competência que você, líder, você tem que saber fazer. "Aline, eu não sei fazer", me contrata que eu te ajudo a fazer, mas não faça de qualquer maneira. Por quê? Porque é essas pessoas que vão ser seus braços, é essas pessoas que vão ser suas pernas, é essa pessoa que vão definir que distância que você vai chegar, é o seu time. Você sozinho não consegue ir, você sabe disso. Você precisa ter um time junto com você. E, Léo, agora o outro ponto que eu anotei aqui também para a gente falar é sobre uma coisa simples, Léo, mas eu achei tão interessante estar nesse livro aqui, que é sentar à mesa com o time. Sentar à mesa com o time. Sentar à mesa com o time tem a ver da gente se colocar junto. Sim, O líder tem que ter aqueles momentos dele a só sós, sim, é né, importante. para ele dar aquela revigorada na cabeça, na mente, né, alinhar os pensamentos, conectar com Deus, respirar, porque não é uma vida também, não estão Tão falando aqui simples, né? que é simples, que é fácil, ninguém falou isso aqui, mas ele tem que ter um momento de sentar com o time, Sim. um momento de conexão, um momento De humanizar, né, amiga? De de ser humano, de ser frágil, de estar junto. mostrar sua vulnerabilidade, comer junto, sabe, aquele lanchinho, em vez de fazer o lanchinho em pé lá, não, vamos pôr aqui na mesa. Tem um livro que chama O Poder da Mesa para as Famílias, que a gente se perdeu no meio desse negócio de Da cozinha jornada. americana que come no balcão, perdeu a conexão da família na mesa. E eu lembro que quando eu fui casar, minha sogra falou que um dos móveis mais importantes da casa não é geladeira nem fogão, apesar de ser muito importante, é a mesa, porque é onde você traz a família para sentar, e num time, Léo, esse poder do líder se sentar junto com o time, se colocar ali: "Tô junto com vocês, estamos aqui, vamos E comer, você e vamos você tomar um deve café". até perguntando, e você deve ver muito isso, né, amiga, nas empresas que você atende, né, quando existe esse contato, né, eu já tive o privilégio de estar em algumas empresas com você, e eu sempre vejo isso também, né, lugar que tem ali aquela proximidade, aquele contato, você conversa com os funcionários, o clima é leve.
Não é? É leve. É totalmente diferente de um ambiente onde as pessoas estão ali, né, aquela pressão o tempo inteiro, o líder ali numa posição de chefe mesmo, né, Inalcançável, né? inalcançável. Então isso é muito importante, gente, ser acessível, estar aberto a conversar, né, tem os momentos de ser mais duro, de ser mais firme, mas precisa que tenha esse momento de leveza, de mesa, né, de poder sentar, de poder dar acesso, de poder ser vulnerável. Eu acho isso muito Muito importante. importante. Eu estava numa empresa ontem, eu achei tem um líder fantástico, essa empresa é fantástica. Graças a Deus, Léo, meus clientes todos, eles são fantásticos. Eu sou apaixonada, aprendo, Sim, ensino e aprendo, sabe, são empresários maravilhosos. E aí ele falou: "Ah, eu vou dar parabéns para fulano, um fulano lá, eu vou dar parabéns, hoje é aniversário dele". Falei: "Cara, o cara é o dono da empresa, é o responsável da empresa, e ele está preocupado que ele ainda não deu parabéns para uma pessoa que estava feliz fazendo aniversário aniversário. naquele dia". Pensa ele, dono da empresa, chegando para um funcionário e dando parabéns. Sim. Olha o grau de importância. Aí você fala: "Não, Aline, pelo amor de Deus, eu sou obrigado?". Você é obrigado. E é um Um time, time que está né. trabalhando com você, que está dando resultado para você, sabe. E olha a consideração se você chegar lá e falar: "Feliz aniversário fulano". Não é presente, não é dinheiro, não é nada, mas é uma consideração. É, amiga, nós já não sei se nós já até falamos disso aqui, gente, no mundo, né, todo mundo tem isso é uma necessidade do ser humano, necessidade de ser admirado, valorizado, validado, Amado e se amado sentir e se sentir pertencente. pertencente. Quantas pessoas hoje trabalham num lugar ou vivem num lugar e não conseguem conviver por quê? Porque não se sente pertencente. Por que que tem adolescentes que às vezes, né, não conseguem, às vezes tá numa igreja, tá num lugar, porque não se sente pertencente. Aquele isso. Não consegue se sentir amado, então isso precisa, ser trabalhado. "Ah, Léo, mas a empresa não é lugar disso", gente, muita gente passa mais tempo na empresa do que com a família. O cara passa mais tempo na empresa que com a esposa, com os filhos, né, que pra empresa o cara tem que se deslocar, tem que sair, tem que voltar, e ali naquele lugar ele não se sente pertencente, não se sente amado, não se sente valorizado. Você acha que essa pessoa vai produzir resultados extraordinários? Não tem como. Então, são coisas que parece óbvio que a gente está falando, mas que precisa ser dito, porque a gente vê muita gente sofrendo hoje, porque não consegue entender o valor de ser líder, o valor de você estar tendo o privilégio de cuidar de pessoas. É verdade, é um privilégio cuidar de pessoas. É um privilégio, não é um peso, é um privilégio. Privilégio. É uma grande responsabilidade, mas é um privilégio. Bom, Léo, o líder ele precisa ser uma inspiração para o seu time. Jesus, ele É, foi e e é. é uma inspiração. Quando eu vou fazer as minhas orações, eu sempre peço para eu ter a mente de Cristo, os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo, enxergar como Cristo enxergava, porque Cristo me inspira a ser uma pessoa melhor, a ser um pequeno Cristo aqui. Cristão significa um pequeno Cristo. E Isso. eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero agir como ele agia. Ele me inspira até hoje, olha, ele quanto tempo se passou e ele continua me inspirando, continua inspirando você, continua inspirando tantas pessoas que estão nos assistindo agora. E um líder precisa inspirar. Não é sobre mandar. Às vezes a gente acha, assim, que é sobre mandar. Gente, mandar pensa lá no guarda de trânsito, que só, apita e Sinaliza. sinaliza. Vã, vã. Aquilo é mandar. Agora, um líder, ele precisa inspirar. Porque quando ele inspira, o outro faz, Léo, não é porque tá mandando. Ele faz a atividade, não é porque ele está sendo coagido, porque ele está com medo, porque ele está desesperado, não. Ele faz porque ele tem amor por aquilo, ele tem amor por aquele líder, ele se sente inspirado: "Nossa, meu líder fez, eu também vou fazer, eu também vou conseguir, também vou dar conta". Enfim, comenta isso para nós aí. Sim, não, na verdade, amiga, eu amo esse tema, até mesmo porque eu acredito que é uma liderança muito eficaz, gente, é essa liderança inspiracional, né? É essa liderança que você não só diz o que tem que fazer, mas que você faz e que o líder, né, o liderado, ele olha para você e fala: "Cara, eu quero me parecer com você. Eu quero fazer o que você faz". Hoje, talvez um dos grandes privilégios que nós temos aqui no podcast, nos nossos trabalhos, né, naquilo que a gente faz, é isso. Tem pessoas que acham que tudo que a gente faz tem a ver apenas com dinheiro, e isso é um mito, isso é uma mentira. Na verdade, gente, o dinheiro, muitas vezes o cliente ele te contrata, ele te paga. E você fica com o cliente meses e ele já te pagou.
E aí você fala assim: "Ô Léo", aí você perde o brilho no olhar para atender ele? De jeito nenhum, por quê? Porque você quer inspirar, você quer contar história. Hoje mesmo, né, amiga, uma das estratégias mais poderosas que a gente pode usar é o quê? A nossa história. Eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, eu lamentava a minha história, né, eu falava: "Nossa, que eu passei por isso, que eu passei por aquilo". Hoje não tem um lugar que eu esteja que eu não queira contar. Olha, deixa eu te falar, deixa eu te contar um pouco da minha história. Por quê? Porque as histórias comovem, Alimentam, alimentam, inspiram, fortalecem. fortalecem. Ontem eu estava numa empresa, né, uma empresária de Belo Horizonte, extraordinária, com um time, e eu estava lá e todo mundo me olhando e a gente falando, e eu falei com ele: "Gente, vou contar uma coisa pra vocês, outro dia eu trabalhava num prédio, eu era porteiro, eu ganhava pouco e era desafiador para mim, mas eu entendi que a vontade de preparar tinha de ser maior do que a vontade de vencer, e eu me preparava, eu esperava essa oportunidade". Eu perguntei: "Vocês esperam uma oportunidade?" Todo mundo, né, "Sim". "E vocês estão pronto para ela?" Não. Não. Falei: "Tá vendo? Então se prepare, por quê? Porque essa oportunidade vai vir e você vai poder fazer". Então, hoje é muito bom poder falar não daquilo que eu li, que me contaram, mas do que eu vivi, e do que eu passei, chegar e a pessoa falar: "Poxa, cara, que legal". Isso é uma Exatamente. inspiração. Ô, Léo, e a gente não comentou, mas um dos princípios que estão aqui nesse livro e que eu anotei como tem muitos princípios, mas eu anotei alguns, é saber contar histórias. Jesus contava história, ele O contava tempo todo. parábolas o tempo todo. E você, líder, você precisa saber contar histórias para o seu time. Contar suas histórias, contar as histórias de outro, mas trazer esse time para trazer histórias que inspirem esse time, que eles tenham vontade de ser melhor, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam desafiados, que eles aprendam com essas histórias. Sim, Então, uma das grandes chaves de um grande líder é ser um bom contador de histórias. sim, verdade. Legal, amigo, gostei. Então, gente, é isso. Aprenda a contar histórias, aprenda a inspirar outras pessoas, que a sua liderança, que o seu liderado, ele olhe para você com o olhinho brilhando, fala: "Cara, que cara extraordinário". Que cara que dá vontade de chegar onde ele está, não só pelo ganho, por isso, por aquilo, mas pela pessoa que esse cara se tornou. Quantas pessoas hoje, né, a gente olha e se inspira, e eu vejo que ainda tem muito lugar para quem quiser chegar nessa posição. Então, se você que está nos ouvindo hoje aqui, né, e você pensa: "Poxa, eu quero ser uma inspiração, eu quero ser aquele líder", que onde eu estiver, gente, não importa, como nós falamos no início, onde você está exercendo, se o seu filho amanhã brilhar o olho falando de você, você já venceu, já deu tudo certo. Você já é um É grande um líder. grande líder. Né, minha filha brilhou o olho, "Ai, meu pai", eu falei: "Pronto, deu certo, valeu a Valeu pena". a pena. Então tenha isso no seu coração, né, não fica menosprezando, às vezes: "Ah, porque eu não sou nenhum grande líder", não querido, o grande líder é aquele que consegue cumprir a missão, de impactar, de inspirar, né, de transmitir e de formar discípulos. Isso, faça o melhor. Se você tem uma pessoa como liderado, faça o melhor por essa pessoa. Se você ali não tem ninguém, pensa direitinho, porque tem alguém aí que está olhando para você e está aguardando a sua liderança. Eu lembro na igreja uma vez que uma menina falou comigo assim, e com o Anderson, meu esposo, falou assim: "Vocês são minha inspiração". Quando Anderson ficou até emocionado, meio travado, falou: "Aline, a gente não sabia, ela não conversava com a gente". E de repente ela, num dia, fala que a gente era a inspiração de casal dela, de casamento. A gente sentiu uma responsabilidade danada. Porque E, gente, a gente era líder daquela menina, a gente inspirava aquela menina sem nem saber. Às vezes, sim. as nossas atitudes do cuidado, do zelo, do amor, de mostrar o caminho, era uma liderança que a gente nem sabia que era, porque liderança é uma atitude. E, Léo, eu queria só finalizar aqui com uma frase desse livro que eu achei muito oportuna, não tem a ver com inspirar, mas tem a ver com saber a hora de parar. Agora a gente vai terminar o podcast e vou falar essa frase. Saber a hora de parar não é desistir, é parar de insistir no erro. Porque também o líder ele tem que saber a hora certa de que ele precisa às vezes abortar determinado projeto, às vezes fechar uma loja, às vezes fechar um comércio, Yes, nós já passamos por isso, né, amigo? sim. Nos nossos Business. business aí, a hora de fechar, a hora que não dava mais, e não era desistir, porque existe o desistir, e a gente aqui sempre fala com vocês E que ajustar a rota, que né. olha, andar para trás nem para pegar impulso, porém tem a hora que é necessário parar, parar de insistir no erro,
ajustar a rota e seguir um novo caminho. Às vezes você, como líder, é uma pessoa muito persistente, mas às vezes está persistindo em coisas erradas. Então reflita sobre isso também. O que que é o momento de você parar na sua Parar. vida, que não faz sentido para o momento, não faz sentido para a sua história, não faz sentido para os seus valores. A liderança também é sobre saber a hora certa de parar. Top. Pessoal, então, né, depois dessa frase poderosa aí, eu quero me despedir de vocês, dizer que foi uma alegria poder trazer esse conteúdo, dizer para você que ainda não curtiu o vídeo, não deixou seu comentário, não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, meu amigo. Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas, vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer, né, que esse conteúdo chegue a outras pessoas, porque se for relevante para você, faça um papel de líder aí. Transmite isso para outras pessoas, tá bom? Beijão, que Deus abençoe vocês. Ótimo. Bom, pessoal, muito obrigado por ter nos escutado aqui. Espero que esse conteúdo tenha chegado ao seu coração da mesma maneira que chegou e que brilhou aqui os nossos olhos, que nos alimentou, porque esse podcast me alimentou, Léo. Tenho certeza que alimentou você, que tenha te alimentado aí também. Como o Léo falou, alimente outra pessoa com esse conteúdo, manda para outra pessoa, por favor, envia nos grupos de WhatsApp, para a família. Curta, isso é uma maneira de você nos abençoar. E um líder é grato, ele exerce gratidão. E se esse conteúdo foi relevante para você, se você está grato com esse conteúdo, o que eu queria te pedir é curta esse vídeo e envie para alguém, por favor. E até o próximo podcast Desbloqueie Sua Mente. Tchau, tchau.